textos para concursos, questões de português pro de direito constitucional. São só umas 8 questões, mas é interessante, né? Para LESP, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e do Município do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem outros com fundamento. Fundamento, né? O subsidivápulo que eu acho que é muito ruim. Esse treco, daí é soberania, cidadania, direitos da pessoa humana. Tipo, como é que você vai pensar em direitos da pessoa humana com uma droga de? Não faz sentido, né? Valores do trabalho e pluralidade política. Cara, realmente não dá pra pensar em nada com essa droga aqui. Essas siglas não conseguem criar a ligação entre os carinhas, né? Bom, alternativas com fundamento em independência nacional, isso é princípio internacional, prevalência de direitos humanos, pode ser? Tratou de dimensão dos povos é, a coisa dos direitos humanos é que ele aparece em todos os cantos. Então ele é meio difícil de julgar. Quando você lê o Teco dos Direitos Humanos, você pensa, isso aqui é só esse fundamento. Mas a droga muda tudo dependendo do jeito que está escrito, né? Eu já fiz esse vídeo, hein? Interessante. Não, mas de novo. Terem os direitos humanos, autodeterminação dos povos, cidadania e defesa da paz. A cidadania, obviamente, é o Teco, certo? Próxima questão. Princípios fundamentais, forma de Estado, federação, Estado de Distrito Federal, forma de governo, república, relatividade, temporalidade, responsabilidade, regime de governo, democracia semidireta, povo, sociedivapo, verbos objetivos, Próxima questão. Remoção. Com relação aos remédios constitucionais, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos retroativos em relação aos beneficiados por decisão em mandato de injunção transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Certo. A ação popular não pode ser ajuizada por pessoas jurídicas. Errado. A mandato de segurança coletivo pode ser interpretado por organizações sindicais, partidos políticos e associações, certo? Desde que constituídos e funcionando em funcionamento pelo mesmo ano e que atuem na defesa dos interesses de seus membros e associados. Eu acho que esse aqui é o bonitinho, certo? Essa coisa de um ano, tá? Quer dizer, na verdade, esses caras aqui de coletivos e os caras sindicatos, partidos políticos e associações, eu acho que a limitação de um ano é só para um deles. Na minha cabeça, a limitação é só para um desses caras, só que eu não lembro qual. Mas assumir que esse aqui é o outro, certo? O primeiro estava errado. O segundo que eu disse lá, a ação popular não pode ser agida por pessoas jurídicas. Isso está certo. Eu achei que podia. Interessante. A base dos erros é assim. O artículo A fala assim: a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, que falou atuativos e ex nunc é o contrário de facultativos, né? Tem o ex nunc e o ex nunc. Em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Parágrafo único. Estará prejudicada a penetração de norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução. E o treco do remédio constitucional da ação popular estava no próprio, parece que estava próprio escrito no artigo 5. Qualquer cidadão, a partir da legítima corporação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade a que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao cultural. Ficando o autor, estava comprovada má fé, isenta de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Daí não tinha mesmo uma coisa escrita aqui sobre pessoa jurídica, mas o conteúdo é basicamente ação popular, tem uma legitimidade ativa de ad causam, que é o treco de má fé, e o pessoa jurídica e sindicato. Na verdade, eu não entendi não. Basicamente, a explicação é que a ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico,
que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo de algum governo desprovido de corrupção e desonestidade. De acordo com a própria Constituição, a legitimidade para a propositura de ação popular é do cidadão, seja brasileiro naturalizado e que se encontre no gozo dos direitos políticos. O STF possui entendimento simulado de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular, entendeu? Que perguntou de coisas do STF, né? O terceiro que a gente leu e que tinha aquela coisa de um ano, o erro é basicamente assim: o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação do Congresso Nacional, certo? Na defesa dos seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por intermédio síndico ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de partes dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes aos seus finalidades pensadas para tanto autorização especial. Volta aqui. Entidade de classe ou associação legalmente constituída, ou por organização sindical, que era um dos trecos da minha opção. Entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Viu? Realmente tinha aquela coisa de um ano, mas no treco da opção era o erro que eu falei mesmo. Apesar de eu ter escolhido ela, né? Basicamente, essa limitação de um ano é só para esse cara aqui, ó. Entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento. Pelo menos um ano em defesa dos direitos líquidos e certos da totalidade de parte dos seus membros, seja de forma de seus atitudes e desde que pertinentes às suas finalidades dispensadas. Né? Vamos agora para a próxima questão. Não quero ver as próximas conteúdos. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, na alternativa correta a respeito de mandado de segurança. Mandado de segurança ou médio os trequinhos, tá? Daí tem informações básicas de mandado de segurança aqui. Tem o coletivo, tem o individual. Ou seja, pode pessoa física e o coletivo é o sindicato, que falou lá, tá? Bom. E gratuidade, eles não são grátis, tá? Mandado de segurança não é grátis, não. Não, voltando. A existência de recursos administrativos tem efeito suspensivo, não impede o uso de mandado de segurança contra a omissão de autoridade. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança. Eu acho que isso está certo. A menos que isso aqui esteja falando. Tipo, o mandado de segurança é feito para contra alguma coisa, alguma norma, alguma coisa que está sendo contra os direitos da pessoa, certo? Um direito que é diferente do habeas data, habeas corpus ou do habeas data ou habeas corpus, sabe? Daí você pede um mandado de segurança para proteger um outro direito seu. Daí ele está falando aqui que tem um ato de efeito suspensivo, ou seja, se esse ato suspende o treco que estava mexendo com o seu direito, eu acho que criaria uma desnecessidade de fazer um mandado de segurança, né? Impede um mandado contra a omissão de autoridade. Contra a omissão da autoridade, ou seja, o que é omissão de autoridade? É quando a autoridade não faz nada. Basicamente é quando fez o recurso, está falando que é o recurso administrativo, o recurso vai para uma autoridade. Ou seja, a existência. Basicamente, teve um ato administrativo que foi contra um seguro, um direito da pessoa. Daí, normalmente, ela faria um mandato de segurança para proteger o seu próprio direito, certo? Só que, já que é um ato administrativo, ela pode também fazer uma outra coisa, que é o recurso administrativo. Se esse recurso administrativo for, ele vai ter um efeito suspensivo e ele vai para a autoridade. Só que, o que aconteceu? A, a pessoa, provavelmente aqui, a autoridade, ela não respondeu ao recurso no prazo certo dela. Daí o que acontece? Bom, quando uma pessoa não responde, tem várias coisinhas que acontecem. Mas eu tô. Vamos pular isso aqui? Meu, tá muito confuso. Eu me tô me confundindo. O trânsito em julgado não obsta a impetração de mandato de segurança contra decisão judicial. Obsta. Próxima questão. É competente originalmente a STJ para mandato de segurança contra atos de Tribunal de Contas da União. Competência de um cara para outro mandato de segurança? Não. A impetração de mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor das associados depende da autorização destes. Depende da autorização destes quem? Das pessoinhas? O CSTJ é competente para processar e julgar, originalmente mandato de segurança. Eu acho que está certo. Contrato de órgão colegiado presidido por ministro do Estado. Eu acho que está certo o último dia.
mas todos são confusos para mim. Então vamos chutar o E. E acabou que o primeiro que estava certo, né? O que estava escrito: a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra a missão de autoridade. Aquele que eu estava tentando raciocinar para virar certo. Acabou dando certo mesmo. Isso é uma súmula da droga do STF. Daí, os outros questões também eram coisas de súmulas ou de artigos. O outro dia, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial contra texto julgado, que falava que podia. Compete ao STF, atualmente a quarta da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas às linhas anteriores, mandado de segurança e habeas data, contratos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do processo do STF. Basicamente, aqui está falando que o STF fazia vários tipos de julgamentos, mas ele basicamente só julga o mandado de segurança quando ele é contra coisas de pessoas super importantes, sacou? Mesas da Câmara, presidente, Senado Federal, cara super importante, entendeu? Súmula. Outra súmula, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidades de classe em favor dos associados independe de autorização destes. No cara lá, tava pedindo que falava depende e não independe, tá? Escrito aqui. Né? Bonitinho. Próxima questão. Repeteco do universo. Próxima questão. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura que é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. A coisa de livre associação profissional ou sindical está lá na Constituição, né? É verdade a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mais mesmo base territorial. E isso está certo. É verdade assim. Que será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podem ser inferior à área de um Estado. E essa coisa de área de Estado é totalmente incompreensível. Então está errado isso aqui. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais, excetuadas as questões administrativas. Problema aqui, de novo, palavra português. Excetuada significa por contra, não as contas de questões administrativas, que obviamente deve contar, ou fala principalmente as questões administrativas. Essa droga de excetuadas pode causar uma confusão aqui. Próxima questão: ninguém será obrigado a filiar-se, mas deve manter-se no sindicato filiado. E isso está errado. Primeiro, o treco está certo, ninguém é obrigado a filiar, mas não tem essa a obrigação de manter-se sindicato. Então é errado. Próximo, é vedada a dispensa de empregado sindicalizado a partir do registro de candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Isso até parece estranho, mas é verdade. Existe uma vedação de dispensa de pessoa que se candidatou para um cargo no sindicato. Mas é só por um ano, tá? Deixa eu ver. Se eleito, ainda que suplente, até 2 anos após o final do mandato, salvo se cometer falta leve nos termos da lei. Basicamente, quando o cara. Isso aqui tá errado por causa dos 2 anos, mas basicamente, quando o cara se candidata, ele fica em peça e fica vedada a dispensa dele por pelo menos um ano para fazer essa. Para ele tentar representar, né? Virar o síndico. E se ele é. E se ele é eleito, ele continua por mais um ano até terminar o trequinho, o final do mandato, entendeu? Não tem como se fosse. No final seria tipo uns 2 anos, mas não é o limite de verdade, tá? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a função de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente. Poder autorização do Estado para a fundação de sindicato. Uma lei vai pedir autorização. Fundação de sindicato. Isso está errado. Não tem lei. Isso está certo. Não, está certo. Não pode. A lei não pode exigir autorização. Tá. Ressalvado o registro de órgão competente, precisa disso sim, vedadas ao poder público o que? A interferência e a intervenção na organização sindical. Vedado ao poder público, interferência e intervenção? Isso está certo, mais ou menos, né? Mas eu não quero escolher essa aqui não. Que droga. Qual que eu escolho? Eu vou escolher a B. Aquela que eu falei que droga das situadas é questões administrativas, né? Vamos ver qual está certa. E era a E, era a última que a gente leu. Que a gente não, na verdade, não encontrou nenhum erro nela, mas ela estava. Eu não queria escolher ela, não.
aquela lá que a lei não pode exigir a autorização do Estado na função de sindicância ressalvado o registro no órgão, e também é vedada ao poder público interferência e se intervenção. Parece que é mesmo treco intervenção. Daí os erros dos outros é aquela primeiro, o primeiro estava errado mesmo por causa do treco do município, a gente acertou. O segundo estava errado que a gente escolheu. Estava errado por causa do excetuado as questões administrativas, realmente. Estava errado por causa da droga do excetuados, que a gente não entende o que que é. Já que tem que aprender as coisas, vamos pedir para o mestre Google perguntar o que para ele o que que é excetuados. Excetuado significa que excetuou ou foi excetuado. E é muito esclarecedor isso. A segundo ponto diz que faz exceção. Exceção, excetuado. Bom, faz sentido, né? A palavra exceção com excetuado. Então, que faz exceção. Ou seja, aqui está dizendo, inclusive as questões judiciais, com exceção das questões administrativas. Ou seja, a exceção significa contra. Ou seja, não faz. O sindicato não faz defesa de questões administrativas. Que são questões administrativas, obviamente, é tipo a demissão ilegal e injusta de pessoas que estão participando do sindicato, entendeu? Ou questões administrativas, tipo transformação de valores e trecos, né? O terceiro estava errado, obviamente, por causa do obrigatoriedade de participação nos sindicatos, que estava falando lá. E o último errado era aquele que estava falando do tempo da pessoa que não pode ser dispensada, que era só um ano e a gente acertou. Basicamente a gente acertou todos os trecos de erros e a questão que a gente escolheu estava errada mesmo por causa da droga que a gente não sabia o que era excetuadas. Excetuadas, aprendendo é exceção, exceção. E o último, que a gente na verdade não tinha encontrado nenhum erro, a gente só estava não querendo por força da mente, né? Só por força de vontade. Não, o que eu quero dizer com força de vontade é que só que eu não queria pensar, não queria me pensar sobre interferência e intervenção do poder público em alguma sindicância. Não queria pensar sobre isso, apesar de não ter na minha base mental, não ter nenhuma coisa que tornava isso aqui errado. Próxima questão. Escrevente técnico. É um cargo público ativo do brasileiro nato, né? Tá aí as questões de cargos públicos. Se ele pergunta de cargo privativo é muito fácil, porque basicamente são só questões, são todos os carinhas que são extremamente questões são extremamente importantes para a defesa. Basicamente, qualquer tipo de pessoa que trabalha com o exército não pode, sempre tem que ser brasileiro, nato, e ou uma pessoa de algum chefe de poder dos poderes. Nunca pode ser um cara que não seja nato. Entendeu? Daí aqui tem o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro do Tribunal de Contas da União, ministro não, o presidente do Superior do STJ e o senador da República. Bom, primeiro, o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, obviamente né? Presidentes dos poderes são. O Câmara dos Deputados, ele não é um presidente de poder, né? Completamente não. Do poder não é contado. O ministro do Tribunal de Contas da União também não é contado. O Procurador-Geral da República, eu até pensaria em chutar ele, mas não lembro de nenhum procurador nos trequinhos de pobres narcos. Então, eu só conseguiria chutar o presidente da Superior Tribunal de Justiça. Mas eu só diria ele por causa que ele é um presidente do STJ e eu acho que o STJ é o poder, é o chefe do poder judiciário. É o máximo do poder judiciário, então o presidente dele conta. E acabou dando errado, né? Não era o presidente do STJ. Superior, Supremo. Será que o superior não é o chefe do. Será que é Supremo? É Supremo Tribunal Federal? Será que é o Supremo? Essa hierarquia de poderes é muito chata, né? Então, parece que realmente a pessoa que era cargo privativo era o presidente da Câmara dos Deputados. Bom, ele é tipo um presidente de chefe do poder legislativo, né? Mas, que droga. Desconsiderei só por causa dos deputados. Não queria escolher os deputados. Próxima questão. Cargos privativos. Quer dizer, aqui tem uma explicaçãozinha dos cargos privativos. Basicamente, os cargos privativos privativos de neto brasileiro são aquelas coisas que eu falei de defesa e que pessoas que estão presidentes
que têm poderes realmente, afetam realmente o Brasil. Daí aqui tem a listinha de presidente da República, vice-presidente da República. Depois tem o presidente da Câmara, né, que a Câmara é o poder legislativo, presidente do Senado, o Senado mesmo, ministros de defesas, ministro que é da defesa que eu falei, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Olha aí, eu achei que só seria o presidente do ministro do Supremo Tribunal Federal que seria considerado nato, mas não é todo o ministro, é interessante. Os oficiais das Forças Armadas e só. Quer dizer, e o último é o carreira diplomática, né, que vai proteger os, os direitos brasileiros no exterior, né? Parece que tem mais, ó. Aqui na droga da explicação da pergunta, tem uma droga de ponto extra para de outros artigos na Constituição que falam de mais pessoas que são natas, que tem que ser natas, né? Que eu não conhecia porque eu só lembrava do 12, né, que eu falei. Basicamente são seis. No artigo 89, inciso 7, fala de um Conselho da República. Diz que os seis pessoas, cidadãos natos que participam do Conselho da República têm que ser natos, certo? Depois, o Conselho Nacional de Jurídico, o Congresso Nacional. Eu não sei o que é CNJ, meu. Eu não estou pensando, não estou seguindo raciocinar. O que é CNJ? Conselho Nacional, Congresso Nacional, Jurídico, de Justiça? Conselho Nacional de Justiça. Tem tantas palavras que dá para associar com esses CNs e Js. Bom, o presidente desse aí, ele é também, ele tem que ser nato. Depois fala alguma participação de outros ministros. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Três ministros do Treco tem que ser natos. Do Supremo Tribunal Municipal, quando te fala de um Superior Tribunal M municipal, deve ser tem que ter 10 ministros natos. E no dono de rádio e TV não pode não pode ser estrangeiro, tem que ser nato. Interessante. Próxima questão. Falta só mais duas questões. Nós temos a questão federal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto, com valor igual a todos. Sobre o tema é correto afirmar. A capacidade eleitoral passiva consiste em forma de participação de pessoa na democracia representativa por meio de escolha dos seus mandatários. E isso está correto. Essa coisa de capacidade eleitoral de droga, por algum motivo eles separam ele em passiva e ativa, né? E a passiva é basicamente você escolher uma pessoa para te representar, entendeu? Ou seja, você não está no poder eleitoral, mas você é meio que representado mesmo não sendo nem representando, entendeu? E a ativa é quando você se cadastra. E ele está falando aqui que o passiva consiste na participação da pessoa na democracia representativa por meio de escolha de seus mandatários. E agora que eu leio de novo, eu acho que isso aqui está falando errado o que eu falei. Forma de participação da pessoa na democracia representativa. Obviamente não, cara. A passiva é quando o cara não participa e só vota. E daí uma pessoa foi escolhida, representante, para ser o treco. Mas do jeito que está escrito aqui, eu acho que ele está falando de uma pessoa que se candidatou. Então, tá errado. O próximo fala: o voto, além de ser direta de um direito público subjetivo, o voto é subjetivo? A verdade é que eu não sei o que ele quer dizer com subjetivo, não. É função política e social da soberania popular na democracia representativa. É função política e social da soberania popular na democracia representativa. Isso está certo. O problema é esse treco subjetivo. Quer dizer, o voto é um direito de todo mundo. Como assim subjetivo? Quer dizer, quando ele fala subjetivo, quer dizer que eu criei uma teoria aqui na cabeça. Que você pode querer ou não fazer, né? Não tem obrigatoriedade, mas isso é errado, porque o voto é obrigatório. Bom, então isso aqui tornaria errado, se a minha raciocínio da cabeça está certo. O terceiro diz: a cassação de direitos políticos é possível nos casos de improbidade de administrativa. E esse aqui está errado porque não existe
Não existe punição de cassação de direitos políticos. Essa aqui é uma das pegadinhas que usam muitos nessas coisas. Quer dizer, usam normalmente essa pegadinha aqui na questão de probidade administrativa. Mas é interessante usar nisso aqui. Na improbidade administrativa realmente tem punição contra os direitos políticos, só que ela não é cassação. Cassação é pra sempre, não é tirado. Ela é uma suspensão, entendeu? Uma suspensão de direitos políticos pelo período estimado. Essa questão aqui ela é de 2020 e recentemente a improbidade, como todo mundo sabe, se é esperto, aprendeu que a lei de improbidade administrativa mudou. E o que mudou basicamente dela, na verdade, foram as punições dela. As punições mudaram para datas de 12 a 14 anos, tá? Suspensão de direitos políticos viraram, dependendo da. Não, primeiro mudou para suspensão de direitos políticos contra os princípios, não tem. Contra contra prejuízo ao erário, suspende por até 12, tipo, eles não colocam um mínimo, eles colocam um máximo de até 12 anos, e o contra o enriquecimento ilícito é 14 anos. Aumentou os trequinhos, né? Próxima questão, o fato de o chefe do Poder Executivo não poder ser candidato a um terceiro mandato sucessivo é a hipótese de inegibilidade absoluta. E isso é verdade. O chefe de Poder Executivo não pode ser candidato de terceiro mandato, terceiro mandato. Isso é ilegal e ilegítimo, contra a Constituição. Próxima, a personalidade e a característica essencial do direito do voto, a qual só pode ser otorgado por procuração nas situações excepcionais previstas em lei complementar. A personalidade é característica essencial do direito do voto, a qual só pode ser otorgado por procuração nas situações excepcionais previstas em lei complementar. A personalidade é característica essencial do direito a voto. Personalidade? Tá falando daquela coisa de passivo, subjetivo? Personalidade é característica essencial do direito a voto, a qual só pode ser otorgado por procuração. Outorgado, de novo, uma palavra que eu esqueço sempre o que é ela. Outorgar, ficar legal, né? Por procuração, nas situações excepcionais previstas em lei complementar. E eu acho que isso está completamente errado. Então vamos, o que a gente vai chutar? Bom, vamos escolher. Deixa eu ver. Vamos escolher a droga do subjetivo, né? A opção certa era subjetivo, né? Não acredito essa coisa de objetivo. Bom, falta só mais duas questões. Essa aqui é a penúltima. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo e a competência constitucional do Tribunal de Contas, né? Não, espera. Olha, caso eu errei isso aqui. O julgar não é. O julgar não é Tribunal de Contas, não. O Tribunal de Contas não julga na porcaria nenhuma dos chefes de governo, tá? No caso aqui é o Presidente da República. O Tribunal de Contas não julga nada desses caras, ele faz só o parecer. Quem julga é o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, entendeu? Basicamente é aquela coisa de quem faz as coisas não pode ser julgar ele mesmo as coisas. A outra pessoa tem que julgar ela. E no caso aqui, o cara que vai julgar as contas do poder executivo, obviamente é um outro poder. É o poder legislativo, no caso. É a Congresso Nacional, tá? Que vai julgar as contas. Porque o Congresso Nacional é o controle externo. E o controle externo é basicamente tipo de contabilidade, entende? Bom, a resposta daí tem Câmara dos Deputados, nada a ver. O TCU, ele faz parecer. Exclusivo do Senado Federal, não. Câmara dos Deputados, também não. E o último era exclusiva do Congresso Nacional. E essa era certa, estava no 41. E última questão. Hércules, funcionário.
público municipal e foi eleito para o mandato de deputado estadual nas últimas eleições e está prestes a assumir o mandato eletivo, segundo o dispositivo da Constituição Federal. É correto afirmar que Hércules poderá assumir o mandato de deputado e acumular com o cargo público municipal desde que exista compatibilidade de horários. O que eu estou falando? Ele foi eleito ao mandato de deputado. Acho que deputado especial não pode, não tem prerrogativa de compatibilidade de horários, tá? Ele tem que ser só deputado, ele só pode ser deputado especial, estadual, tá? Então, a menos que seja o cargo dele seja estatutário, ou seja, tenha estabilidade, ele vai ter que sair do cargo para ganhar o deputado, o trabalhar no deputado estadual, tá? Bom, poder sair o mandato do deputado e acumular com o cargo público e errado. Ficará afastado de cargo e o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Certo isso aqui, para todos os efeitos legais, menos para... Aqui, ó, tá escrito aqui. Para promoção de merecimento e na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no município. Eu acho que essa tá certa aqui. Ficou bonitinho. Vou escolher essa logo aqui e não vou ler o resto. E era certo aqui, ó. Ficará afastado do cargo, sim. E seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, certo? Exceto na promoção de merecimento. Basicamente, você não pode ser promovido por não ter que trabalhar de merecimento se você não trabalhou, né? Mas é contado ainda para sua conta da sua INSS, tá? E assim termina as continhas de questões, algumas questões de direito constitucional.